Então, na sequência, eu convido o Dr. Bruno César Almeida de Abreu para proferir a conferência O Acesso a Medicamentos Inovadores para as Pessoas Idosas. O Dr. Bruno César de Almeida de Abreu é advogado de formação, especialista em regulação econômica, monitoramento de mercados pela Universidade de Brasília. Ele trabalhou 14 anos na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, junto à Anvisa, onde chefiou a área jurídica e foi secretário executivo. Desde 2014, ele está no Sindusfarma, onde ocupa a diretoria de Mercado de Assuntos Jurídicos. É também diretor adjunto do ComSaúde da Fiesp. O tempo disponível, Dr. Bruno, de 30 minutos, e aos 5 minutos nós faremos, quando faltarem 5 minutos, faremos um sinal para o senhor. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Nelson, obrigado, Dr. Lauro, pela oportunidade de falar sobre um tema um pouco árido, mas que é necessário, né? Um olhar no nosso mercado farmacêutico, um mercado que tem, nos últimos anos, trazido inovações muito interessantes, acompanhando, inclusive, a mudança epidemiológica da população brasileira, né? Onde a gente vê uma pirâmide hoje populacional muito mais próxima, muito diferente de poucos anos atrás, muito mais próxima dos países de primeiro mundo. O que é sempre uma boa notícia, uma ótima notícia, mas também traz as notícias de doenças que a gente nem chegava a ter. A gente morria antes, né, de chegar à condição de ter as doenças que nossa população hoje apresenta. Então a ideia aqui é falar um pouco do mercado farmacêutico, né, como é que se dá acesso a novas tecnologias, a medicamentos no Brasil, seja pelo SUS, seja pela saúde suplementar. E eu sempre apanho disso aqui. Eu não consigo, eu não masco o chiclete porque senão eu não desço escada. Eu sou meio descoordenado, mas a gente vai conseguir chegar até o final. E a ideia é falar do mercado farmacêutico, do histórico da regulação de preços de medicamentos no Brasil. Quem é que regula os nossos preços? É uma Câmara, é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão interministerial coordenado pelo Ministério da Saúde. Como se dá o acesso no SUS e o acesso na saúde suplementar e essas novas tecnologias que estão chegando, né? Primeiro, a gente tem as previsões constitucionais que defendem os direitos dos brasileiros à saúde e especialmente dos idosos, né? O artigo 96, né, que traz essa estrutura de saúde inclusiva, universal que a gente tem no Brasil, já que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? E a gente tem isso muito forte. O SUS pôde ser o que ele é, o maior sistema universal de saúde do mundo por conta dessa previsão constitucional, né? E temos também os direitos dos idosos assegurados na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, né? Artigo 230 da Constituição fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe direito à vida, né? É um artigo extremamente poderoso, né? Os programas eles têm que ser inclusivos, acontecer preferencialmente nos lares do idoso, né? E os maiores, isso está na Constituição, os maiores de 65 anos, né, já é um direito constitucional, curioso, está na Constituição, gratuidade aos transportes públicos, né? Obviamente que a gente tem muito mais direitos agregados, mas é engraçado que esse está especificamente escrito no corpo da Constituição Federal, né? E aí a gente tem o Estatuto do Idoso regulamentando tudo isso, né, trazendo, é uma lei inteira falando dos idosos, mas é um artigo muito importante, que o envelhecimento é um direito personalíssimo. E a sua proteção é um direito social nos termos do próprio Estatuto, né? E a obrigação, repetindo a Constituição, do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e digno. Aqui, quando a gente vai falar de acesso, de mercado, de farmacêutico, eu sempre gosto de trazer alguns números do nosso mercado. Esse aqui é o faturamento do mercado farmacêutico
medido pela Equivia. É uma medição que olha muito o mercado de varejo, mas hoje ele já consegue medir o mercado institucional também com bastante precisão. E é um mercado que, com os descontos, né, medicamentos sempre tem muitos descontos, a gente tem um preço máximo controlado pelo governo, mas a gente opera sempre com muitos descontos. Ele operou 118 bilhões no ano fechado de 2023. Isso é o movimento da distribuição farmacêutica para o varejo, né? Essa é a principal medição que o Equivia faz. O nosso mercado cresceu em faturamento 10%. É um crescimento que acontece de forma constante, em mais ou menos entre 9% e 11%. Isso vem muito da melhoria de acesso que a gente tem, tanto do mercado out of pocket, ou seja, da gente indo à farmácia com os nossos recursos comprar o medicamento, a incorporação de novas tecnologias no SUS e na saúde suplementar. Né? Em faturamento é um crescimento constante. E a gente teve um crescimento de caixas muito pequeno no ano de 2023, reflexo muito do pós-pandemia, onde a gente teve um crescimento exponencial de consumo de alguns tipos de medicamentos, né? A gente teve falta de medicamentos, especialmente alguns de uso hospitalar. Na fase aguda da pandemia, o que não faltavam eram notícias de falta de medicamentos para o kit intubação, né? Eles ganharam até apelido. Então a gente teve falta de medicamentos, a gente teve um surto de gripe fora de época, né? No meio da pandemia, a gente teve uma gripe em dezembro e janeiro, o que não é comum, e o mercado ele é sazonal para doenças sazonais, né? Ele se prepara muito para uma explosão de casos de gripe nos meses mais frios do ano. E pela primeira vez aconteceu fora de época, então a gente teve quebras e rupturas de estoques muito importantes. O mercado vendeu muito na época da pandemia e, naturalmente, ele se retraiu em unidades no ano de 2023. Tá? Por que o governo regula o mercado de medicamentos? Né? Porque o medicamento é um bem essencial. E ele é um bem tão essencial que ele tem um baixo grau de substituição. Se você precisa do medicamento X, você vai consumir o medicamento X. Se você precisa do medicamento X, você talvez vai deixar de consumir outros bens importantes na sua vida, né, os bens da economia, para continuar consumindo medicamentos. Seja com você pagando, seja o SUS te fornecendo, seja através de um consumo vindo de alguma maneira da saúde suplementar. Né? Isso traz uma característica muito clara para esse mercado. Né? Ele tem baixa elasticidade. O medicamento aumenta de preço, você tem que continuar consumindo, senão você vai ter uma piora na sua doença, você vai chegar até a óbito. Né? Então, todo país que se preocupa com o seu sistema de saúde regula economicamente o mercado de medicamentos. E o Brasil, historicamente, faz isso. A gente passou por vários modelos, né, pela história de regulação, e a gente tem um que existe desde 2001, a gente teve uma Câmara anterior, 2000 a 2003, mas é um modelo que a gente adota desde 2003. Né? A gente tem algumas assimetrias de informação no nosso mercado. Isso também são fatores que justificam a intervenção estatal em ramos da economia. Né? A gente tem a presença do consumidor substituto. Quem escolhe o que eu vou consumir no mercado de medicamentos, não sou eu, a não ser que eu seja um médico e faça uma prescrição para mim mesmo. Né? Ou vá comprar um MIP, um produto de autocuidado, medicamento isento de prescrição, que eu tenho a liberdade de escolher, e obviamente esquecendo, né, um pouco que a gente pouco respeita a prescrição médica no Brasil. O Brasil ele tem o medicamento vendido sob prescrição médica com tarja vermelha, que qualquer um consome sem tarja vermelha. Para que ela fosse respeitada, a gente criou a tarja preta. Né? São jabuticabas que a gente tem no nosso mercado, mas a gente tem a presença do consumidor substituto, né? E quem consome o medicamento é quem menos entende o que aquele produto contém dentro. Né? Quem desenvolve, faz a pesquisa e desenvolvimento do produto, é o que mais conhece, mais tem dados sobre o que ele vai trazer de benefícios, efeitos adversos, enfim. Isso tudo é passado para o prescritor, que domina menos de quem pesquisou e desenvolveu o produto,
E quem vai consumir não entende nada daquele produto, né? Então isso é uma assimetria de informação importante que justifica uma intervenção estatal no mercado, seja de regulação sanitária, seja de regulação econômica, né? E a gente tem algumas questões que são caras, inclusive, né? A patente é muito importante para proteger o desenvolvimento do produto. Gasta-se muito desenvolvendo um medicamento. 100 moléculas para você ter sucesso em uma, talvez, né? E às vezes ela sai do mercado lá na frente porque o custo-benefício dela está mostrando mais malefício do que benefício, né? E a gente tem a lealdade à marca por parte do prescritor. O prescritor prescreve e trata determinada doença há anos com um medicamento, por que ele vai mudar para uma nova tecnologia? Isso é muito complicado. Tem também o lado da característica, a propaganda, ela é proibida no mercado de medicamentos, né? Eu não posso fazer, no Brasil, uma propaganda numa televisão do medicamento tarjado. Mas a propaganda, né, existe a profissão do propagandista, ela é regulamentada, ele vai levar a informação daquele medicamento para o prescritor. Ele está lá no consultório do prescritor levando essa questão. Isso causa lealdade, isso traz a lealdade do prescritor àquela determinada marca. E medicamento tem o grau de substituição baixo, né? A gente tem os genéricos, a gente tem os similares hoje que tem os testes que garantem a substituição, mas o medicamento para pressão arterial ele vai ser substituído por outro indicado para a mesma, né, para tratar a pressão, alteração na pressão arterial. Você não pode passar uma pomada de feridinha de bunda de neném para tratar a pressão arterial. Então você tem nichos muito específicos no mercado de medicamentos. E no mercado que não tem regulação, isso anula muito a capacidade do consumidor, que não tem conhecimento sobre o produto, né, que depende de outra pessoa para escolher o que ele vai tomar, e no mercado livre, quem tem mais poder de colocar o seu produto no mercado é quem vai vender mais, independente do preço. Historicamente, a gente vê que os produtos mais vendidos, isso diminuiu muito com os genéricos, mas antes dos genéricos entrarem no nosso mercado, a gente tinha um poder das marcas muito grandes, né? A gente tinha vários anti-inflamatórios. A marca líder vendia 92%. Todos os outros players brigavam por um nicho de 8% de mercado. E a gente vê que o genérico, isso mudou muito, né? Pena que a gente tem pouco tempo, mas é muito interessante ver como o genérico ele entrou no mercado brasileiro com muito sucesso. Hoje, a cada 10 caixinhas, 4 vendidas são de medicamentos genéricos. E os genéricos só existem para quê? Para trazer qualidade e segurança num medicamento certificado e concorrer por preço. Ele já entra com desconto obrigatório de no mínimo 35% no mercado, né? Então a gente tem essas questões. Esse órgão interministerial, ele foi criado pela Lei 10.742. Ele regula o mercado com normas bastante incisivas. Ele é coordenado pelo Ministério da Saúde. Participam o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, o ministro da Justiça, da Fazenda e o MDIC, que hoje é ocupado pelo vice-presidente da República. Ela tem 3 instâncias de decisão, uma secretaria executiva que fica dentro da Anvisa, que é a primeira instância de decisão, uma segunda decisão administrativa, que é o Comitê Técnico Executivo, que são secretários daqueles ministérios, coordenada também pelo Ministério da Saúde, e um órgão político, que baixa as normas, que é o Conselho de Ministros, que é coordenado também pelo Ministro da Saúde, mas que aqui já não analisa processo administrativo, né? Processos administrativos ficam, na primeira instância, na CEMED, e na Secretaria Executiva da CEMED, e no Comitê Técnico Executivo em segunda instância. Aqui algumas competências da CEMED, são várias, eu pensei as mais importantes, né? A CEMED ela estabelece os critérios para fixação e ajuste dos preços dos medicamentos, ou seja, todo medicamento que vai entrar no mercado tem que ter o preço aprovado pela CEMED para ele poder estar no mercado. E ela autoriza um reajuste anual de medicamentos. Óbvio, ela autoriza o reajuste no teto de preços. A nossa regulação é feita por teto de preços. Então, o teto máximo de preços, tanto fábrica quanto PMC,
eles são reajustados uma vez por ano por autorização da CEMED. São vários requisitos que entram na conta, mas assim, o importante frisar é que a regulação ela é tão eficiente que se a gente pegar de 2003 até 2024, faz esse recorte, ou até um recorte menor, a inflação geral ela é sempre maior do que a inflação medida no mesmo período de tempo dos medicamentos. Ou seja, os medicamentos eles sempre subiram abaixo da inflação, com exceção de um ano ou outro, pontualmente, porque a gente vê alguma crise cambial ou alguma questão importante, mas ao longo do tempo, se você pega uma linha de tempo, a gente sempre tem um reajuste menor do que a inflação geral. A CEMED ela coloca e tira grupos de medicamentos desse controle de preço. Medicamentos isentos de prescrição hoje não tem o preço fábrica controlado, só a margem de lucro que o medicamento vai ter lá na farmácia, né? Então, ela aplica penalidades, né? As empresas que operam no mercado farmacêutico, não só as empresas farmacêuticas, mas qualquer um da cadeia pode tomar uma multa que chegou hoje a mais de 12 milhões de reais. Né? E aqui são quem estão regulados. Né? A CEMED pega todo mundo, laboratórios produtores e importadores de medicamentos, farmácias, drogarias, distribuidoras, e aqui puxada da lei antiga da concorrência, quaisquer pessoas jurídicas de direito público ou privado que operam nesse mercado. Por exemplo, as revistas de preço que estão à disposição do consumidor na farmácia, no balcão da farmácia. Elas têm forma eletrônica, obviamente, mas elas ainda têm papel e elas têm que trazer lista de preços. E se elas publicarem um preço a maior do que o autorizado pela CEMED, ela também pode ser multada, como já aconteceu. Clínicas de vacinas que colocavam sobrepreço e colocavam na nota fiscal que estavam vendendo uma vacina, né? Na verdade, ela está prestando serviço, aplicando o ato vacinal, etc. Então, assim, muita gente já foi multada. Isso aqui é o grande calo da indústria farmacêutica geral, até nos Estados Unidos isso impacta, né, que é o déficit da balança comercial. A barra em azul claro é o que a gente importa de produtos farmacêuticos. A barra amarela é o que a gente exporta. Ou seja, a nossa dependência de insumos dolarizados é extremamente alta. Né? Hoje os IFAs são feitos basicamente na Índia e na China. A gente importa muitos produtos acabados. Quando a gente pensa numa doença rara, os produtos são feitos numa fábrica no mundo inteiro e tem uma logística mundial desses medicamentos. Às vezes a gente, por exemplo, a gente passou isso agora com a vacina da dengue. A vacina da dengue ela foi lançada no Brasil e o SUS demorou muito para incorporá-la. E vacina é encomenda. Né? Quando resolvemos incorporar no nosso sistema de saúde, a gente já tinha perdido o timing da encomenda. Por isso que a gente teve tão pouca vacina da dengue à disposição. Vacina não é fácil de fazer, tem um período, é feita só numa fábrica no mundo e tem outros países interessados. Né? Então a gente perde, às vezes, esse timing e fica com o produto desabastecido. Por quê? Nossa necessidade de importação nesse mercado é muito grande. Né? Quando a gente pensa em inovação, e aqui, né, do modo muito simplificado, mas pensando em acesso, né, do público idoso a novas tecnologias farmacêuticas, a gente tem que lembrar que o nosso preço ele é feito por comparação internacional. E não é só o Brasil que faz isso. Né? É muito mais fácil você dar um preço para um medicamento depois que alguém já deu. Né? Então a nossa legislação prevê que a gente traga o menor preço dessa cesta de países que está na tela. Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia, Portugal e o país de origem da droga. Se o produto é alemão, a Alemanha entra. Se é russo, entra esse país de origem. Né? Por que esses países? Esses países têm uma regulação econômica muito forte. Trabalham, cada um com um tipo de regulação, alguns por reembolso. Né? A nossa regulação aqui no Brasil ela só tem parâmetro parecido na Colômbia, Arábia Saudita, enfim. Mas são países que têm preços baixos porque regulam o mercado. Com exceção dos Estados Unidos, que são preços livres, inclusive são os preços mais caros do mundo, mas lá tem as grandes compradoras para plano de saúde, as PBMs, né, que conseguem negociações de preço
muitas vezes muito benéficas e que jogam esse preço lá para baixo. Então, quando essa negociação de preço tem uma referenciação que o Brasil pode usar, e já usou várias vezes, o preço dos Estados Unidos entra também nessa questão. Né? E aí, quando a gente começa a pensar, né, no acesso a medicamentos para todos, especialmente para os idosos, a gente entra aqui num desafio muito grande. Primeiro que as novas terapias elas têm vindo com características de medicina personalizada. Cada vez menos pacientes, medicamentos com preço agregado muito alto. Quando a gente pensa numa terapia avançada, por exemplo, e todo mundo tem certeza que já leu alguma notícia sobre isso, a gente tem um medicamento hoje que custa 12 milhões de reais a caixa no Brasil. Mas a gente não pode pensar só nesse valor da caixa. A gente tem que pensar fora dessa caixinha, né? Porque é uma terapia que vem mudando toda uma relação de tratamento, né? Vem trazendo inovação nesse tratamento, porque ela muda, ela usa material genético do paciente, e a intenção dela é alterar uma sentença de morte, uma vida numa cama de hospital daquele paciente, substituindo medicamentos de uso continuado. Né? Quando a gente pensa nesse medicamento, a gente tem um concorrente incorporado no SUS que custa 1.200.000 por ano, por paciente. O SUS, quando adquire esse de terapia avançada, que custa 12 milhões, ele consegue bons descontos, ele incorporou no sistema por 6 milhões de reais, metade do preço. Então, se a gente pensar que esse paciente vai receber uma dose por 6 milhões e provavelmente vai ser curado, isso tudo tem que ser acompanhado, você tem que ter marcadores da evolução do tratamento, da doença, etc, etc. Mas se a gente pensar que tudo deu certo, e é um tratamento de um tiro, né, que a gente chama, é uma dose, em quanto tempo ele vai ter um custo-benefício melhor do que o tratamento continuado de 1.200.000 por ano, que não livra o paciente da doença, que o paciente tem um dia a dia muito difícil, provavelmente numa cama de hospital. Então a gente tem que passar fora da caixinha. E a gente está demorando muito no Brasil para pensar fora da caixinha. Né? Aqui é como que a gente tem a nossa estrutura de mercado. Né? O SUS, em tese, atende 100% da população. Incorpora produtos pela Conitec, que é uma câmara que analisa a incorporação dos produtos, se ele pode estar no sistema, né, ou não. Às vezes, e muitas vezes, ele não está por restrição orçamentária. Você tem a ANS, que atende 26% da população, que tem também uma câmara de incorporação que chama CoSaúde, né? E aí os medicamentos vão estar lá dentro com análise do CoSaúde e também por determinação legal, porque tudo que é incorporado na Conitec, ele tem 60 dias está incorporado no sistema de saúde suplementar. E o mercado, que infelizmente ainda é muito forte no Brasil, que a gente chama out of pocket, que é a gente pagando o medicamento com os nossos recursos nas farmácias e drogarias. Né? Isso aqui vai ficar para vocês, mas é mais ou menos a estrutura de um medicamento para ele ser incorporado na Conitec, no SUS. Né? Geralmente é um pedido que sai do governo, do próprio Ministério, e esse sempre tem mais chance de ser incorporado. Eu, indústria, posso pedir também essa incorporação. A sociedade médica, a associação de pacientes pode pedir essa incorporação. Isso tudo vai ser analisado. A Conitec analisa, faz consultas públicas, ela estuda o custo-benefício do medicamento, existem técnicas de análise da tecnologia da saúde que permitem saber se aquele medicamento ele tem condições de ser incorporado, né? E aí ele vai e entra no sistema. Mas a Conitec recomenda a entrada no sistema. Né? A decisão é do ministro da Saúde, se ele vai ser incorporado ou não. Mas aí começa outra saga. Né? Ele vai estar no sistema automaticamente? Não. Ele vai ter que passar por uma análise de como ele será financiado. Né? Na CIT, Comissão Tripartite, onde você tem a participação dos municípios, dos estados, do DF
e do governo federal, né? E essa análise ela pode não ser rápida, né? A gente fez uma pesquisa no Sindusfarma. Em média, o medicamento, depois de ter a sua sugestão de incorporação, demora 180 dias para entrar efetivamente no sistema. Mas a gente tem medicamentos, né? O primeiro da lista ele demorou 413 dias para ter a pactuação de como ele seria incorporado. Então, assim, o paciente está lá na ponta, né? A gente não pode esquecer que o paciente está na ponta. O paciente está precisando desse medicamento. E, assim, é inacreditável, né? Aí depois tem o tempo da aquisição, mas 125 dias. Ele demorou 538 dias para estar à disposição de um paciente no SUS. E nesse tempo, alguns devem ter morrido, né? Com certeza, porque é um absurdo esse tempo. E aí a gente tem o impulso da judicialização, que agora está sendo discutido no Supremo. Tem condições, inclusive, bastante leoninas. O medicamento tem que ter sido analisado e considerado para incorporação, apto a ser incorporado no SUS, pela Conitec, que, lembrando, não é uma câmara independente. A gente tem agências de tecnologia em saúde, como o NICE, lá na Inglaterra, que é independente, né? Aqui não, a gente tem uma câmara que é ligada ao Ministério da Saúde com um desequilíbrio de forças, né? Então a gente tem que parar um pouco e ver como é que a gente vai ter a modulação dessa incorporação para evitar a judicialização no Brasil. Esse acórdão tem preocupado muitos pacientes, e aqui deixando claro, para a indústria farmacêutica, a judicialização é sempre o pior negócio. Nós trabalhamos com previsibilidade e segurança jurídica, né? A judicialização é um artifício para garantir acesso e, às vezes, pela falha e faltas do sistema, ela é necessária, mas a gente é contra. O Sindusfarma é fundamentalmente contra a judicialização, mas ela é necessária. Aqui a gente tem como que se financia, né? E assim, a gente tem a farmácia básica, que é o componente básico da assistência. Ele é financiamento tripartite, uma parte o município paga, uma parte o Estado paga e uma parte o governo federal paga. O componente estratégico da assistência farmacêutica é um financiamento federal, é uma lista de medicamentos de alto custo, né? E a gente tem o componente especializado da assistência farmacêutica, que também tem o financiamento tripartite. E aí são várias formas e várias composições que você pode ter nesse tipo de financiamento. O Ministério pode ter uma compra centralizada e distribuir para os estados, ele pode passar os recursos para os estados, quando só de responsabilidade dele, o financiamento federal, e quando ele é tripartite, a própria comissão vai falar como é que vai ser feito esse financiamento. Tá? Mas sempre com uma participação menor do município, média do estado e maior do governo federal. Um outro programa, que inclusive foi eleito agora o mais bem avaliado do governo federal, é o Farmácia Popular, né? A gente chamava ele de Farmácia Popular 2, depois virou aqui tem Farmácia Popular, onde você desafoga muito o sistema, né? São medicamentos que tem, praticamente todos hoje estão na gratuidade, então eles são financiados pelo governo federal. Tem um preço de reembolso com muito desconto. Tem medicamento que já está num ponto de não ter qualquer lucratividade, mas está no programa. A gente tenta discutir isso com o governo federal, é uma discussão muito ruim. Desde que ele foi criado, ele só diminuiu o valor de reembolso, já 4 vezes, né? Mas ele é muito importante. É um programa que desafoga muito os municípios, né? A assistência básica nos municípios não compra medicamento para hipertensão, ou pouco compra, não compra insulina, etc, etc, porque o paciente que tem uma farmácia popular no seu município, ele pega lá no posto privado, né, na farmácia privada, não perde o dia de trabalho numa fila de uma farmácia pública, tem a garantia que vai estar sempre abastecido, não é à toa que é um programa muito bem avaliado, né? A gente gostaria que ele crescesse. E no governo passado ele quase terminou porque ele não tinha nem orçamento, né?
Temos outras formas de financiamento, né, e que só impacta a saúde do idoso, especialmente. O SUS tem uma tabela né, que você tem a precificação de medicamentos, procedimentos, órteses, próteses, materiais, etc, etc. Aqui, falar rapidamente na ANS, que o meu tempo está acabando. Aqui também tem todo o fluxo da ANS. Agora, a ANS tem uma questão muito diferente quando a gente pensa em Conitec. A Conitec recomenda a incorporação. Nunca vi um decisor, um gestor público não acatar aquela recomendação. No ConSaúde, há recomendação, há sempre votos contrários, né, das operadoras, etc, etc, que são minoria, e muitos deles são rejeitados na incorporação pelo gestor público, que está lá na ANS. Então é uma questão que a gente gostaria de aprofundar. A gente discute, nós temos uma ação judicial contra a ANS, inclusive, porque ela decidiu, por uma decisão da diretoria, que terapias avançadas não são medicamentos. Então eles não têm que estar incorporados no sistema. E quando a gente pensa que no âmbito das terapias avançadas estão os tratamentos com CAR-T-cell, que são infusionais para câncer, eles estão automaticamente incorporados. E aí a gente está com essa briga judicial em aberta, porque, inclusive, na defesa eles falam que medicamentos biológicos também não são medicamentos. Então, medicamento seria só moléculas pequenas e sintéticas, né? Aqui são os prazos para incorporar da ANS. Meu tempo está acabando. E aqui o que é de incorporação no sistema suplementar, que é uma obrigação legal, né? Todo medicamento usado durante a internação hospitalar é de incorporação obrigatória. Quimioterapia oncológica ambulatorial, ou seja, os infusionais. Os que são orais e que estão listados na lista de procedimentos, né, na diretriz de utilização. Os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes do câncer. Tá? Imunobiológicos intravenais, listados na diretriz de utilização, artrite reumatoide, psoríatica, doença de Crohn, etc. E aí você tem também aquilo que o ConSaúde coloca dentro do rol, que a inclusão tem que se dar em até 60 dias. Tá? E essa é uma briga bastante interessante. Custo das tecnologias, e já para encerrar, né? Medicamento é uma caixa preta, a gente não sabe como é que é calculado o custo dele. O medicamento ele não é só um custo de você ter um medicamento misturado, colocado, né, em comprimidos e está na caixinha, né? Ele tem o custo de pesquisa e desenvolvimento, que é caríssimo. Hoje chega em 1,8 bilhão a estimativa de uma nova molécula sendo descoberta. Temos o custo de produção, obviamente. Tem medicamentos que são baratos para produzir, outros são muito caros para produzir, né? Logísticos, né? E de novo, quando você pensa no medicamento para doença rara, por exemplo, ele é feito numa planta no mundo e distribuído para todos os países. Não é barato. Tributos, né? A gente está discutindo isso, reforma tributária. 33% do preço de um medicamento no Brasil são impostos. É o imposto mais caro do mundo para um medicamento. Então isso pesa muito. O medicamento é caro? 33% dele, 1/3 do preço dele é tributo. Lucro, sim, a indústria farmacêutica trabalha por lucro. E o preço do medicamento está pagando o próximo. O preço do medicamento que está hoje no mercado, ele está financiando o que vai estar amanhã na prateleira, né? O que traz essa dinâmica de mercado? Medicamento dá muito desconto. Sim, nós temos muita concorrência. Uma crítica que a gente faz, inclusive, é que para que você regular mercados concorrenciais? Mercado que tem um monte de genérico. Aí você coloca ainda uma margem garantida para o varejo. O varejo tem um markup de 30%. Garantido. Qual negócio que tem lucro garantido no Brasil? Só farmácias e drogarias, né? Temos as diferenças tributárias, porque cada estado regula o seu ICMS do jeito que quer, etc., mas em média 33%. Né? E a gente tem medicamento que vende muito, que tem muita concorrência, medicamentos que não tem concorrência. Isso define. Aqui é o preço de hoje para você desenvolver um medicamento, e demora muito para ele estar no mercado.
por isso a patente. E aquilo que eu já falei em passant, só para terminar, a gente precisa mudar o racional de como a gente quer ter tecnologias disponíveis nos sistemas de saúde, seja o SUS, seja o suplementar. A gente tem que discutir financiamento, forma de financiamento, risco, risco compartilhado. O medicamento não funcionou, eu não recebo, eu, indústria, não recebo. Ou se eu falo, eu vou ter 200 pacientes no seu país, a partir do 201 eu pago. Então a gente tem que mudar essa questão de como olhar o financiamento. Bom, é isso, eu já passei meu tempo, já estão aqui brigando comigo. Ficam aqui meus contatos. Quem quiser tomar um café lá no Sinus Pharma, por favor, sinta-se convidados. E a gente tem... Isso aqui é uma aula de... A última que eu dei durou 12 horas. Então é isso. Obrigado. Nós agradecemos sua apresentação, doutor Bruno. Foi muito boa.